Transplante de amor. Romance do espírito Roboeus. Psicografado pelo médium Eurípides Sculo. Introdução. Prometendo não tomar muito tempo do leitor, para não lhe atrasar a leitura desta obra, nela compareço, a convite do autor espiritual, nosso irmão Roboeus. Somos amigos de há muito, e lembro-me de que o conheci, no Antigo Egito, quando juntos passamos a lutar pela conquista do desprendimento dos bens terrenos, ou melhor, pela conquista de nós mesmos, com poucos resultados de minha parte. Muito mais tarde, tive a felicidade de ser aluno e auxiliar de Roboeus, então diretor da instituição espírita Seara dos Espíritos, situada na psicosfera de Marsella. Chegada a hora de um novo mergulho seu na romagem terrena, antes de reencarnar, devidamente autorizado pelo plano maior, passou-me a direção da Seara. Estávamos na metade do século XIX. Seus profundos conhecimentos de medicina, espiritual e física, credenciaram-no integrar, atualmente, a equipe do inestimável médico dos pobres, cuja ação se desenvolve principalmente na pátria Brasil. Como sempre, com Roboeus, agora aprendi mais. Assim, amigo leitor, quando você chegar ao fim deste livro, talvez concorde comigo na reflexão, que não é minha, pobre que sou de memória e de poesia, mas que ouvi de alguém. Fortuna juvati corunum et animae unae, Dei gratia. A sorte contempla um só coração e duas almas, pela graça de Deus. Claudinei, Espírito. Um mármore verde. Quando a luxuosa limusine deixou-os à entrada da sua mansão, Ari e Luísa sentiram enorme angústia ao descer, pois, naquele momento, o lar era o inexorável fim da brilhante recepção da qual acabavam de vir. Eleito por unanimidade homem de negócios do ano, Ari tinha sido louvado por centenas de convidados, selecionados pelo alto padrão social, isto é, todos muito ricos. A festividade fora deslumbrante. Chegada triunfal, na mesma limusine que agora o demitia, espocar de frases de várias empresas de jornalismo e propaganda, repórteres de TV, nacionalmente conhecidos e especialistas em entrevistas com altas autoridades, vieram ao seu encontro, alguns submissos, amigos e clientes, às dezenas, desconhecidos, às centenas, impedidos de transpor a barreira de segurança, olharam-no embevecidos, hipnotizados mesmo, por tão expressivo acontecimento, do qual jamais participariam, mas lá compareceram, a bordo de enganosa esperança, pois, quem sabe, Deus daria um jeito de entrarem. Sim, a festa fora inesquecível. Mas agora terminara. Ao transporem a soleira e fecharem a porta, adentrando no aconchego do lar, mas despedindo-se do mundo de fantasias daquela noite, cresceu-lhes na alma a angústia pela ausência dos holofotes que tanto e tantos evidenciara. Mudos, ambos, marido e mulher. O mordomo e os serviçais haviam sido dispensados do plantão naquela noite, pois tanto Ari quanto Luísa queriam privacidade para degustar as homenagens a eles prestadas. Não ficava bem os subalternos verem-lhes a felicidade. Felicidade? No coração deles reverberavam ainda os acordes da triunfal celebração. Aliás, músicos competentes, da orquestra sinfônica local, brindaram a todos com peças de expressiva qualidade. Logo a chegada do casal, encheu-se o ar dos acordes tanto suntuosos quanto vibrantes, emoldurados por coral, da marcha Pompa e Circunstância, de Sir Edgar, compositor inglês, 1857 a 1934. Se Ari era o homem do ano, Luísa julgava-se a mulher do século, pois sua inquestionável beleza era pedestal no qual se enquistara, desde jovem, provocando deslumbramento e franquias totais para o poder. Tamanho era o magnetismo que irradiava daquele par que os circunstantes, de que classe social fossem, invejavam-no, o homem, inteligente, dinâmico, riquíssimo, a mulher, dentre tantas qualidades a serem consideradas, só uma se destacava, de duvidoso valor, estonteante beleza, drapejando suspiros masculinos nas bordas do manto de etiqueta que os revestia gerando crescente inveja nas outras mulheres.
chegando muitas delas a sentirem-se humilhadas até. Aliás, não fora essa a primeira e preponderante virtude que levara Ari, 20 e tantos anos atrás, a sentir-se irremediavelmente atraído por Luísa. Já detentora então de considerável fortuna, por herança, com o diploma de geólogo, foi destacado para, em missão oficial, realizar prospecções numa região agreste do interior do país. Realizadas as análises, emitiu o respectivo laudo, que foi arquivado no departamento competente. Buscava-se à época, desesperadamente, petróleo, em face da crise mundial rompida a partir do brutal aumento de preços, decidido de forma unilateral, pelo conglomerado dos países produtores, um ano após, varrida da memória aquela expedição patrocinada pelo governo, Ari sentiu um inexplicável impulso para retornar àquelas paragens agrestes. Qual bandeirante moderno formou por conta própria uma expedição, que logo seguiu rumo às distantes terras selvagens. Com excelente infraestrutura que sua fortuna propiciou, a aventura teve mesmo sabor de aventura. Percorreu os sítios nos quais estivera havia um ano, realizou caçadas e pescarias. Antes de retornar à capital do seu estado, decidiu fazer um sobrevoo de helicóptero, que ele mesmo pilotava, ampliando as vistas na região, indo além dos pontos até então conhecidos. Pois bem, foi aí que aconteceu. Seus argutos olhos, de geólogo por vocação, deram-lhe a ver algo fantástico. Mal acreditou no que via. Estando a pouca altura, quase a ponto de tocar no cume da descomunal e deslumbrante montanha, extasiou-se. Verdes. Nas fendas, eram verdes as rochas. Nelas entreviu os fragmentos calcários, com listras brancas, mas a cor predominante era mesmo verde, um verde fantástico, inesquecível. O verde estava engastado em grandes áreas da montanha. Com o coração exaltado, uma vez mais a mente sobrepujou a emoção e, disciplinado, norteou o que fazer. Encontrando um ponto favorável para pouso, apeou da aeronave qual o histórico pisar do homem na Lua. Há poucos anos, também ele pisou ali no recôncavo Virgem. Seus pés foram, talvez, os do primeiro homem a contatar a fabulosa obra realizada pela natureza, ao longo dos milhões de milênios, mármore verde. Com os poucos recursos técnicos disponíveis, ainda assim conseguiu colher algumas amostras, de antemão sabendo que, sob seus pés, dormia incalculável fortuna. Na sequência de providências, demarcou a área por meio dos seus contatos, todos estrategicamente posicionados nos órgãos federais, obteve permissão de lavra mineral daquele sítio, cujas pedras calcárias, maciças, eram de um verde incomum, deslumbrante. Nos anos seguintes, o dinheiro que acumulou em ganhos com o raro e por isso mesmo requisitadíssimo mármore verde, cujas amostras mandou para o mundo todo, recebendo encomendas sem parar, levou às culminâncias da riqueza. Além do mármore daquela tonalidade de verde, a vida apresentou-lhe outra preciosidade, Luísa. Conheceram-se tamanhas e tantas eram coincidentes suas ideias, que, da simbiose mental, partiram para a física, casaram-se. Verdade seja dita, se ele era o homem do dinheiro, e ela, a mulher mais linda, podem até ter sido outros os referenciais da atração que os envolveu, mas, em ambos, havia algo mais, como fator de união, a simbiose espiritual, aquela que acontece quando se aproximam dois seres que vibram em padrões intelectuais e morais uníssonos. Muitos outros fatores aproximam as criaturas, contudo, quando essa aproximação ocorre em momento vivencial específico, psicológico, de dois seres de sexos opostos, na maioria das vezes a resultante tem sido sua união, com ou sem casamento. Tão forte é o impacto na alma do homem e da mulher, em ocasiões tais, que não há força no mundo capaz de impedir-lhes a aproximação e a fusão de ideais e de corpos. Se impedidos fisicamente de se aproximarem, por fatores vários, familiares ou sociais, em espírito se buscarão e se encontrarão. E se unirão. Anderson, 23 anos, e Meire, 21, os filhos de Ari e Luísa,
Já haviam deixado o lar e viviam desgarrados de quaisquer sentimentos que demonstrassem o menor amor filial. O único ponto de contato com os pais era a mesada que recebiam, creditada diretamente em suas contas bancárias. Ambos moravam em casa própria, presente de Ari. Anderson, em união não oficializada legalmente, morava com Annie, de sua idade. Mary, com 2 colegas, cobrando-lhes aluguel. Embora convidados, os filhos não compareceram à grande cerimônia social de homenagens ao pai. Ir lá fazer o quê? Bater palmas para o homem do ano. Não bastavam os longos anos que a isso os obrigaram. Os sentimentos relativos aos pais, de uma certa forma, eram confusos, contraditórios, admiração e repulsão. Admiração ao pai, pelo dinamismo, inteligência e arrojo, a mãe, pela beleza egoísta, que nem mesmo por obrigação genética fora repartida com eles, principalmente com Mary, já que sempre ouviam anular a própria Luísa dizer que mulher de verdade tem obrigação de ser bonita. Nesse quadro, tamanho um tanto era o desgaste familiar, que nenhum dos 4 era feliz. Ao contrário, o pai, envolvido com a administração comercial dos bens, requisitando-lhe constantes viagens internacionais, não tivera tempo para dedicar-se aos filhos, desde que nasceram. Quando ocorria alguma vaga na sua agenda, era acometido de compulsão, tendente a manter-se atado aos negócios. Determinava aos diretores reunião de emergência, elegendo algum lugar turístico. Com isso, agradava as famílias dos convocados, que iam às expensas da empresa. Mas, aos seus auxiliares, sugava-lhes ao máximo as energias físicas e intelectuais, transformando tais viagens em tormentos reais, pois nelas só se falava e tratava de um assunto: mármore. Muitos cristãos, de forma sofística, unilateral, buscando justificativa para aumentar suas fortunas, alegam que Jesus disse: bem-aventurados os que são brandos porque possuirão a terra. Mateus 5:5. Aqui, esquecendo-se da brandura, interpretam que possuir a terra é ter muito dinheiro. Acontece que esses ricos encontram azedos críticos dessa interpretação, os quais alegam, em contraposição, que Jesus também declarou: de que proveito será para um homem, se ele ganhar o mundo inteiro, mas pagar com a perda da sua alma. Mateus 16:26. Desavisados, uns e outros não percebem que a sabedoria do Mestre recomenda que, enquanto encarnado, nada objeta ao homem usufruir dos bens terrenos, preparando-se para, quando desencarnar, gozar dos bens celestiais. Desavisados porque Jesus faz da brandura a condição indispensável à posse da terra, e não da fortuna. E brandura pressupõe amor ao próximo, entre ricos e pobres, reciprocamente. Dessa forma, se alguém recebe do Criador o empréstimo da riqueza, não deverá renunciar a ela, mas sim administrá-la com brandura, beneficiando aos que não a têm, seja proporcionando-lhes trabalho com remuneração digna, seja edificando e mantendo obras assistenciais. Nessa administração, jamais considerar os bens da terra mais importantes do que os bens do céu. No caso de Ari, por exemplo, a ponto de até renunciar aos cuidados com a família. De fato, o lugar onde menos Ari ficava era o lar. Os filhos não lhe perdoaram esse alheamento paterno, mal entrando na juventude, deram um jeito de se afastar, indo cada um viver sua vida. Luísa, equipada com as 2 mais poderosas armas do orgulho feminino, beleza e riqueza, se auto-intitular a primeira-dama, não de direito, mas de fato. Não perdia um acontecimento social. A exemplo do marido, se não havia nenhum evento, ela se incumbia de arrumar algum, sob qualquer pretexto. Falava muito em caridade, o que garantia presenças. Perguntavam-lhe as colunistas sociais, nas constantes recepções das altas rodas: então, como a nossa primeira-dama da beleza consegue ficar mais bonita a cada dia? Qual o segredo? Do alto desse equivocado pedestal, condescendia em revelar, consciência tranquila. Os filhos, testemunhas da realidade, revoltavam-se quando viam ou presenciavam tais entrevistas na TV, nas revistas ou nos jornais. Ou em todos. Perguntavam-se, cada um para si mesmo, como mamãe pode ter consciência tranquila,
se nem ao menos conversa com os filhos. Que caridade é essa que ela faz? Na verdade, a grande preocupação de Luísa com relação aos filhos havia sido sempre os matricular em alguma escola. De preferência, em duas, simultaneamente, de forma a desocupar todo o dia. Isso desde o pré-maternal, jardim da infância, primeiro e segundo graus, cursos de línguas, piano e quantos mais fossem possíveis. Dessa forma, Anderson e Mary embaralhavam a tal ponto as ideias, que nenhum dos dois chegou a concluir o curso superior no qual se matricularam. Falavam fluentemente inglês, italiano, espanhol e francês, pois, por decisão materna, juntos estudaram nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha e na França, um ano, mais ou menos, em cada país. Foram tempos felizes para Luísa, que, sem o fardo filial, mais alto planava na glorificação de si mesma. Somados os anos que os filhos viveram no Brasil, deles subtraídos os estágios e as viagens internacionais, feitas 2 ou 3 vezes ao ano, em grupos de turismo só de jovens, na verdade tinham também passado mais tempo fora do que dentro do lar. Nesse contexto, difícil mesmo o amor e a paz familiar. Pouco antes de o dia raiar, um breve ruído de buzina à porta, seguido da campainha, que soou insistentemente, acordou-os. Ari já ia xingar os serviçais, que não haviam cumprido sua tarefa de atender, quando se lembrou de que os havia dispensado. Contrariado embora, não lhe restou alternativa, levantou-se e foi atender os inoportunos. Um rapaz bem vestido estava próximo à casa e cumprimentou-o. Bom dia, Dr. Ari, meu nome é Andrade, sou segurança do Hawaii. Perdoe-me por perturbá-lo a essa hora, mas... Não perdoo, não, nada justifica essa desrespeitosa atitude sua. Diga logo o que quer, mas já vou informando, para encurtar a conversa e economizar o meu tempo, que a resposta é não. Mas, doutor, será possível? Andrade, segurança do famoso clube noturno, o Hawaii, era treinado para manter a calma em situações desagradáveis como aquela. Sem dizer palavra, num gesto psicológico, voltou o olhar lentamente para o interior do carro. Ari, por imitação, acompanhou o olhar. Sem entender exatamente o que se passava, pôde, entretanto, perceber que havia alguém no banco traseiro. O motorista, que agora deixara também o veículo, deu a volta e abriu a porta, de forma que Ari pudesse ver melhor. Mary. Era sua filha que estava estendida no banco, desmaiada. Ari teve 2 reações simultâneas, constrangimento e raiva, sentimentos esses provocados. O primeiro, pela humilhação àquele todo-poderoso, estava sendo submetido diante de 2 simples empregados de clube, e o segundo, por isso estar acontecendo pela irresponsabilidade da filha, a quem, agora, não poderia punir devidamente. Não estando nenhum serviçal a postos e como os rapazes não se mostrassem de boa vontade, o jeito foi ele próprio e Luísa tirarem Mary do carro e levarem-na para dentro da casa. Quando foram tirar a filha do carro, entenderam por que os rapazes se mostravam tão chateados. Mary havia sujado os bancos, regurgitando. O cheiro acre, característico de bebida alcoólica expulsa do estômago, denunciava que a jovem havia abusado. Essa menina está bêbada e toda suja, exclamou Ari, em grande desconforto, com nojo. Não foi só bebida, aduziu Alípio, o outro segurança. Mas então, o que mais? Melhor o senhor levá-la ao médico. Parece que andou se drogando. E nesse estado, se for overdose, pode ser fatal. Quem disse? Provas não temos, mas, pela experiência, é quase certo que misturou bebida com drogas, cocaína talvez. Tem certeza? Certeza, não, mas os sintomas. Quando Mary foi deixada no sofá, Ari determinou à esposa. Chame o doutor Américo e peça uma ambulância. Diga que é urgente. Vou despachar aqueles 2. Foi até seus pertences, apanhou várias notas de dinheiro e, ao entregá-las aos seguranças, que as receberam de bom grado, aconselhou, ameaçador. Para o bem de todos, esqueçam tudo isso. Sim, senhor. Aliás, viemos direto para cá,
em vez de procurar um pronto-socorro, pois lá a moça seria fichada e a ocorrência teria que ser comunicada à polícia. Só uma perguntinha: o que vocês estavam fazendo na hora em que minha filha, digamos, se perturbou dessa forma? Já que o senhor perguntou, não se ofenda, mas saiba que ela chegou ao clube bastante alterada, em companhia de duas amigas. Quando nós impedimos a entrada das três, armaram a maior confusão e voltaram para o carro. Pensamos que tinham ido embora, mas 5 minutos depois as duas amigas, apavoradas, vieram nos chamar, pedindo socorro. Disseram que o senhor era o pai dela e por isso, em respeito à sua família, trouxemos sua filha para cá, e não para o hospital. Essas duas amigas. Qual o nome delas? Não sabemos, pois, assim que colocamos sua filha no carro, elas se retiraram, pedindo que nós a trouxéssemos para este endereço, dizendo que era a casa dos pais dela. Aguardem um minuto. Ari foi até seu escritório e apanhou mais dinheiro, que, a seguir, entregou aos dois seguranças. Mandem lavar o carro e fiquem com o troco. Quando o carro estiver limpo, tudo o que se passou deve também estar fora da memória de vocês. Sim, senhor. Sim, senhor. Mas os dois jovens se retiraram. Chegou a ambulância. Ari explicou aos atendentes que a filha se cedera nas comemorações e tivera uma forte disposição. Treinados, os enfermeiros logo acomodaram Mary na maca da ambulância e conduziram-na ao pronto-socorro. Nem o pai nem a mãe acompanharam a filha. Eis aqui o meu telefone, disse Ari ao chefe da ambulância, entregando-lhe um cartão de visitas e, anexado a ele, uma boa quantia em dinheiro. Telefone-me logo que puder. E não deixe que falte nada para minha filha. O senhor ou sua esposa não querem acompanhá-la? Na ambulância há lugar para um parente. Não, não queremos. Estamos muito abalados e confiamos em sua competência. Quando tudo isso passar, mostraremos melhor nossa gratidão a você e seus auxiliares. Quando também a ambulância deixou a mansão, Ari e Luiz olharam-se, mudos, como que desacreditando os fatos daqueles últimos minutos. Finalmente, Ari explodiu. Droga por droga, Mary não vale nada, é uma ingrata. Fazer uma coisa dessas com o pai, justamente neste dia glorioso. Dia glorioso. Que glória maluca é essa que uma simples fedelha conseguiu empurcalhar? Nem sei se é pecado, mas será que vale a pena ter filhos como os que nós temos? Não me interessa a vida desses dois ingratos, mas porque tinham que estragar meus momentos de felicidade. Anderson me não estragou nada, hoje. Mas, na verdade, ele também vem me atormentando, há tempos, fazendo dívidas. Esta semana dei para ele uma caminhoneta importada, 0 km, tentando atraí-lo para trabalhar comigo. Mas, demonstrando ingratidão sem limite, anunciou que está apaixonado e que estará melhor onde está, até mesmo que já tem outra família. Uma falsa família, isto sim, deve ser essa na qual se enredou. Dívidas. Que dívidas são essas a que você se referiu? E a mesada que nós damos para ele? Andou fazendo uns negócios mal feitos na área de genética e, segundo declarou, teve prejuízos. Nem teve a dignidade de me procurar para explicar-se pessoalmente e pedir ajuda. Mandou a própria firma de investimentos que fez o empréstimo para ele me contatar. Para evitar andanças com cobrança judicial, paguei o prejuízo. Você não tinha me contado isso, para quê? O que você poderia fazer para resolver o problema, se não pagar? Ao menos daria uns conselhos para nosso filho. Mas eu fiz isso, mandei buscá-lo e, quando chegou à empresa, mal me cumprimentou. Ao tentar mostrar-lhe o disparate em que se meteu, em menos de 2 minutos começou a gritar como um louco, destratando-me na presença dos empregados. Mas não é possível. Então você queria o quê? Foi repreendê-lo lá na firma. Eu não acredito. Você deveria ter ido a algum lugar reservado, para conversarem a sós, sem testemunhas, num diálogo positivo de pai para filho. Vejam só quem está falando. Você por acaso é especialista em educação filial? Então, diga-me, quando foi a última vez em que teve um diálogo de mãe para filha com Mary? Você está querendo me culpar pela má educação dos nossos filhos.
E por que não, senhora primeira-dama? Se eu cumpro minha obrigação de ganhar dinheiro para sustentar minha família, considero que seria justo a senhora, ao menos, educar os filhos, já que largou a casa também. O que você está insinuando? Isso que você ouviu. E não é insinuação, é afirmação. Você, preocupada com sua maldita beleza, esqueceu-se de ser mulher, ok? Quem é você para me criticar? Ajudei a subir onde está, sabia? Ah, é? Indo a salões de beleza, querida. Ou fazendo suas 2 ou 3 plásticas todo ano. Não admito que você me fale nesse tom, muito menos que tente pôr a culpa nos meus ombros. Filhos nascem de 2 pessoas, sabia? E devem viver num lar, com pai e mãe. Se o nosso lar fracassou, não foi por minha culpa. Mas eu concedo, se tem alguma culpa, é só a meia culpa, a minha beleza, sim. E a outra metade, queridinho, sabe de quem é? É sua. Sabia? Pare de me perguntar sabia. Sabia? A toda hora. Você não tem nada para me ensinar. Nesse ponto, Ari avançou para Luísa. Completamente transtornado pelas fortes emoções desencontradas, perdeu o tradicional sangue frio e autocontrole. Não pretendia ofendê-la fisicamente. Apenas lhe dar algumas sacudidelas. E foi o que fez. Segurou Luísa pelos ombros e, sacudindo-a energicamente, gritou. Sua ingrata, mulher fútil, mãe relaxada. Não venha me dar lições de moral. Não admito. No auge da indignação, eclodiu-lhe uma crise cardíaca, fruto de insuspeitada doença. Motivada pelos anos acumulados de descuidos com a saúde. Na verdade, há alguns dias Ari vinha sentindo algumas tonturas passageiras por vezes seguidas de dor a irradiar-se levemente pelo braço esquerdo. Mas, como sempre, ocultara isso de todos e não dera a menor atenção aos sintomas. Trabalhando por vezes até 16 horas diárias, julgava-se indene ao comprometimento da boa saúde que sempre gozara. Sábia, a natureza socorreu, o infarto valeu por 10.000 alertas, mas o cérebro, percebendo a insuficiência de oxigênio, decretou a interrupção de toda a atividade muscular, desonerando, por conseguinte, o coração do abastecimento sanguíneo a todo o organismo. Quando Ari estava agitando-a qual galho de árvore submetido a temporal, Luiz espantou-se com o olhar dele, injetado de sangue. Em segundos, porém, o grito abafado dele, levando as mãos ao coração, noticiou a irrupção do colapso, em gemidos, acusando dores, arqueou-se, cambaleou e por fim tombou pesadamente. Em meio àquela calorada discussão com Luísa, Ari sentiu a dor que lhe alcançou o braço esquerdo, com resposta ainda mais dolorosa no centro do peito. Teve a sensação de que saíra do chão e, qual um foguete ensandecido, rumava para frente, para o alto, para baixo e para trás de onde estava, tudo ao mesmo tempo. Quis gritar, para dar vazão ao supremo desconforto que sentia, mas o máximo que conseguiu foi gemer. Braços e pernas cessaram a obediência e nem sequer pôde amparar-se em algo antes de se estatelar no tapete, que, pela espessura, amorteceu-lhe a queda. Não conseguindo erguê-lo do chão, Luísa voltou a telefonar para o doutor Américo, implorando-lhe que viesse com urgência, quando soube que já estava a caminho. Américo, já beirando os 30 anos, tendo prestado bons serviços nas empresas de Ari, tornara-se o médico da família dele. Seguida de dor, sobreveio a inusitada experiência, não conseguia falar com a esposa, mas ouvia tudo, os gritos de angústia dela, ao vê-lo tombado. Sabia-se atingido por misterioso e invisível impacto, mas não conseguiu atinar como é que surgiram, literalmente do ar, pessoas jamais vistas por ele. Intuiu, de pronto, que com elas poderia conversar. Maior era seu espanto ao verificar que, embora desconhecidas, aquelas pessoas não lhe eram de todo estranhas. Pensou na palavra paradoxo, que sempre utilizava para expor aos seus clientes os efeitos decorativos dos contrastes, caprichosamente listrados pela natureza, nas peças que comercializava, extraídas dos blocos marmóreos de sua gigantesca lavra, onde o verde predominava. Ademais,
Sempre que se apresentava uma situação de mistério ou de dois contrários, Ari sapecava a palavra paradoxo, para pôr ordem nas coisas. Naquele momento, para ele, o que estava acontecendo era um paradoxo, o maior que já vivenciara. Estava vivo, mas com ação zero, isto é, como um morto. Outro paradoxo: como é que aquelas pessoas vieram do ar se ninguém consegue voar, atravessar paredes e menos ainda ser invisível aos demais circunstantes, no caso, só Luísa. Mais um, se nunca os vira, sendo-lhe desconhecidos, pois, como é que teve a nítida impressão de que já convivera com eles? De repente, desistiu de decifrar tantos mistérios. Um paradoxo ainda vai, mas tantos assim. Enquanto a esposa tentava erguê-lo para acomodá-lo no sofá, Ari percebeu que os estranhos formavam uma equipe socorrista, pois estavam vestidos de branco. Certamente eram médicos e enfermeiros. O chefe deles olhou com bondade e, sem abrir a boca, disse-lhe: Sim, Ari, somos socorristas. Tenha fé em Deus e eleve o pensamento a Jesus, que, além de ser o mestre dos mestres, é também o médico dos médicos, o bálsamo para os sofredores e aflitos, enfim, o amigo eterno. Novos paradoxos. Falar sem abrir a boca e o mais complicado, ele ouvir. Abandonando esse rápido pensamento, Ari imaginou três vertentes simultâneas para explicar aquilo, em parte. Um homem chamou-me pelo nome, logo me conhece. 2. O que diz é o que me convida conduzem à religião. 3. A presença deles me dá segurança e fez a dor cessar. Tocado no mais íntimo de sua alma, elevou o pensamento lá no alto, onde Jesus tem assento, ao lado de Deus, e rogou mentalmente: Se o Senhor puder deixar seus afazeres por uns instantes, agradeceria de coração que viesse socorrer-me, sendo certo que saberei recompensá-lo. Percebeu, entre aflito e aliviado, que um suave torpor visitou-lhe o corpo todo e que dentro de instantes iria fechar os olhos e dormir. Antes, o chefe da equipe, ainda telepaticamente, esclareceu-lhe: Ari, Jesus não é um grande industrial, ou o presidente de extensos conglomerados comerciais, mas sim o bom pastor, que está em permanente contato com seu rebanho. Se eu não abrir a boca, como o senhor consegue adivinhar o que penso? O pensamento tem linguagem infinitamente mais comunicativa que todas as palavras de todos os idiomas do universo, pois não tem barreiras de tempo e espaço. Ari entendeu que esteve conversando mente a mente, como raciocinou, com acerto. Agradável perfume feriu-lhe as narinas. Para si mesmo, pela mente, disse: Vou dormir. Dormiu. Para Luísa, com Ari desmaiado, ouvir a campainha tocar naquele preciso momento, vendo chegar o doutor Américo, foi como se anjos estivessem pedindo para entrar. Logo atendeu e, em estado de choque, não conseguiu falar, para dizer que Mary já tinha sido levada para o pronto-socorro e que o problema agora era com o marido, ou para manifestar sua alegria em ver o médico. Apenas indicou Ari, caído. Américo examinou-o presto e, pela cor dos lábios, além da quase ausência de pulsação, sobretudo vendo com as mãos crispadas sobre o peito, como se quisesse arranhá-lo, diagnosticou de pronto e corretamente: infarto do miocárdio. Apanhou sua maleta de emergência e dela retirou um comprimido, que colocou sob a língua de Ari, mantendo ali até dissolver-se. Fator fundamental de auxílio a Ari foi a rápida chegada do Dr. Américo. Levado ao hospital no carro do médico, acompanhado de Luísa, foi prontamente encaminhando à sala de emergências. Medicado convenientemente, retomou parte da pulsação. Monitorado por aparelhos de sobrevivência, assim deveria permanecer por algumas horas, quando a equipe de atendimento cardíaco estivesse toda a postos. Vendo o marido socorrido, Luísa recobrou algum equilíbrio. Contou sobre Mary para o Dr. Américo, que se prontificou a ir em seguida acompanhar o que estava acontecendo com ela. Sugeriu: o melhor, no momento, é você ir para casa, tomar um banho quente e dormir algumas horas. Eu irei visitar a Mary e em seguida voltarei para ficar ao lado do Ari. Entregou um comprimido para Luísa, informando ser um calmante fraco,
que a ajudaria a repousar. Quando ela deixou o hospital, retornando ao lar, nem sequer percebeu no céu a magia das cores com as quais a madrugada saudava a chegada do amanhecer. Mostrando que cada novo dia é mesmo uma grande festa, o sol, ator principal desse ato de esplendor que se repete há bilhões de dias, despachava emissários multicoloridos, seus raios, para, em silêncio, mas com júbilo inaudito, despertar os seres da criação. Chegará um dia em que os homens, a partir de então, imitando a maravilha de cada amanhecer, também conseguirão com seus atos e pensamentos iluminar os céus de claridades, quais rojões cheios de amizade e paz, e, talvez nesse dia, em vez dos estrondos, tais foguetes derramem melodias nos ares. Quando Ari despertou, custou a reconhecer onde estava. Perspicaz, contudo, passados alguns instantes e vendo o movimento ao seu redor, identificou o local. Estava no hospital, na unidade de tratamento intensivo, UTI. Intenso pavor invadiu-o. Nesse instante lembrou-se do que acontecera. A dor. Oh, a dor. Voltou de repente. Gemeu ao princípio e logo conseguiu emitir um cavernoso ruído, noticiando grave desconforto físico. Foi socorrido de pronto pelo jovem médico plantonista. Delicadamente, colocou-lhe um minúsculo comprimido sobre a língua. De efeito instantâneo, o remédio trouxe-lhe alívio à dor, mas não a angústia que o dominou. Balbuciou: onde? Há quanto tempo? Luísa. Já, doutor Ari, vou providenciar. Logo após ser convocado, o cirurgião-chefe do departamento de cardiologia adentrou no TI e dirigiu-se a Ari. Ora, meu amigo Ari. Dormi um bocado, hein? Pois então, há muitas horas que está conosco. Até parece que fazia uma semana que você não dormia. 1000 pensamentos cruzaram-lhe a mente, mas, de todos, o mais importante era saber seu real estado de saúde. Como que lhe adivinhando a tormentosa dúvida, o cirurgião incutiu-lhe ânimo. Sou o Dr. Renato e neste hospital chefio o departamento que cuida dos apaixonados, isto é, daqueles que chegam aqui com o coração machucado. Naquele momento de tão grave realidade, a maneira bondosa de se expressar do Dr. Renato conseguiu algo dificílimo, fazer o paciente sorrir, diminuindo assim a tensão emocional ao confirmar o problema grave no coração. Dr. Cupido, pensou Ari. Dr. Cupido é como sou tratado pelos meus pacientes. Será que ultimamente todo mundo resolveu adivinhar meus pensamentos? Indagou Ari. Não entendi, é que... Ari desistiu de contar o que se passara na sala de sua casa, quando o quase fulminante ataque cardíaco derrubou-o. O médico não insistiu e, a seguir, esclareceu. Estamos concluindo uma bateria de exames clínicos e é provável que em 2 dias tenhamos um diagnóstico preciso do seu estado. Você está no TI não só por precaução contra eventual nova crise que possa irromper sem aviso, bem como porque aqui pode permanecer em repouso absoluto, longe de ruídos e afastado de visitas, que, no seu caso, seriam prejudiciais. Luísa, sim, ela e seus filhos poderão vê-lo, uma vez por dia, e assim mesmo por poucos minutos. Silenciosas, mas carregadas de intensa emoção, lágrimas verteram dos olhos de Ari. 2 centros. Voltando ao exato momento em que eram acesas as fortes luzes dos cinegrafistas e repórteres de TV para documentar a chegada triunfal de Ari, o homem do ano, ao centro da indústria e comércio da capital, naquele exato instante, 20 horas, eram apagadas fracas luzes de um outro centro, nessa mesma capital. Com efeito, distante, na periferia, mais de 30 quilômetros do luxuoso centro da indústria, no Centro Espírita Tarefeiros de Jesus, de singular humildade, as luzes principais se apagaram, pois se iniciavam os afazeres da noite, reunião mediúnica de desobsessão. Na pequena sala, apenas a luminosidade de 2 lâmpadas coloridas abraçadas por arandelas ofertava clima de reflexão e paz. Ali, todas as quintas-feiras abrigavam-se os médiuns que compunham o grupo de desobsessão, reunidos caridosamente para recepcionar espíritos necessitados.
A expressão espíritos necessitados poderá soar falsa a desavisados, religiosos ou analistas, sem estudo da doutrina dos espíritos, o espiritismo. Talvez perguntem eles, necessitados de quê? Sem nos alongarmos, podemos afirmar, grosso modo, que todos os homens, na verdade, são necessitados de amor, de paz, de felicidade. E naquele singelo ambiente espírita extravasava amor. Protetores missionários, desencarnados, superando barreiras de toda a monta, conduziam para ali espíritos também desencarnados, porém mergulhados no ódio e com ideia fixa de vingança, geralmente contra encarnados. Estes, sofrendo tal assédio, invisível, poucas defesas podiam opor a tais verdugos. Sabem os estudiosos da obsessão que ela não é de origem espontânea, mas resultado de relacionamento bilateral, em que uma das partes lesa a outra em bens físicos ou, o que é pior, em bens morais. Como consequência, o aviltado, numa espécie de ruminação mental, afoga-se em pensamentos de revide por dias, semanas, meses, anos e décadas. Assim procedendo, energiza de tal forma as cenas mentais criadas referentes à vingança que ardorosamente deseja, que tais cenas criem vida. São as chamadas formas pensamento, criações astrais mantidas vivas pelo fluxo energético do qual se alimentam, que nada mais é do que o pensamento fixo e prolongado do candidato à desforra. Têm vida própria e obedecem ao fim para o qual foram criadas. Agravante do processo é a desencarnação daquele que almeja a vingança, se quando encarnado é-lhe impossível realizar a infeliz pretensão, por fatores vários, geralmente sociais, incluindo-se aí o fator financeiro. Ao desatrelar-se do corpo físico vê-se com maior amplitude de visão e de ação. E mais, depressa, acomplicia-se com auxiliares que voluntariamente dele se acercam pela sintonia do desejo de vingança, formando poderoso grupo obsessor, verdadeira quadrilha de malfeitores invisíveis. Juntos, força triplicada, vão em grupo atingir uma vítima de cada vez, promovendo nelas estragos psíquicos, com danos físicos. E assim que, sem nem conhecer o encarnado, a ele, sob orientação de um, atiram-se todos, em ataques sistemáticos e cruéis. Triste corporativismo esse, celebrado no além, mas de incrível eficiência, causa de terríveis danos ao alvo de seus dardos mentais, alvo esse quase sempre sem o escudo evangélico, o único eficiente. Essas formas pensamento, que podem durar até séculos, desaparecem no mesmo instante em que for interrompida a emissão do fluxo energético pela fonte que os supre. E, de modo geral, justamente o fim desse aporte é o que acontece nas reuniões mediúnicas desobsessivas. O visitante espiritual, recebido com respeito e carinho, fato que há muito tempo não vinha experimentando, confia no anfitrião, o médium, doutrinador, e relata seu drama. Sente-se justiceiro, e não algoz. Está equivocado, mas está também sendo sincero. É fato notório, avalizado até mesmo pela psicologia, que, se alguém com um problema tem oportunidade de narrá-lo, quando finaliza o desabafo já tem delineada a solução na mente. E nesse preciso momento espiritual, ou psicológico, se quiserem, que o médium doutrinador faz ver ao espírito comunicante a excelência do perdão, relembrando esse exemplo esse do Mestre Jesus. Aí, a força do Evangelho desata o nó. E isso é tão poderoso dissolvente de formações mentais pastosas negativas que, não raro, em tais momentos, o obsessor compenetra-se de que o melhor mesmo é seguir outro rumo, ir em busca do seu progresso, confiando na justiça divina, não para punir aquele que ele julga ser culpado da sua desdita, mas para dar a cada um segundo suas obras. No caso dele, por exemplo, o melhor será olvidar a vingança e promover o bem possível. O que acontece então? O encarnado, há tempos atormentado, agora experimentado alívio, deverá ele também ouvir do mesmo doutrinador, em outro momento, e não na referida reunião, pois, colocados frente a frente obsessor e obsedado, pode este se desequilibrar mais ainda do que já está. Os mesmos conselhos de se auto-reformar,
construir seu porvir em bases evangélicas e orar pelos que o perseguem, ou perseguiam. Infelizmente, não é o que a miúde ocorre. Ao se ver dispensado das aflições, o ser humano tem a tendência de procurar outras, de forma inconsciente. Por isso, de fundamental importância no tratamento de qualquer processo obsessivo é que as duas partes têm de ser trabalhadas, tendo em vista o despertar de seu viver para as claridades evangélicas, que preconizam o perdão das ofensas, em primeiro lugar. Outro não é o motivo pelo qual mais e mais os centros espíritas se veem frequentados por pessoas aflitas e sofredoras, que ali comparecem, em última instância, buscando reencontrar a paz e não raro a saúde, há muito perdidas, quando os exames médicos e tratamentos não conseguem diagnosticar alguma doença nem a cura dos sintomas. Mas falávamos dos dois centros. O primeiro, a luxuosa sede de empresas industriais e comerciais. O segundo, local simples, palco de luzes espirituais, estas iridescentes, isto é, da cor do arco-íris. Neste, uma hora após o atendimento fraterno aos desencarnados que para ali foram levados por protetores do plano maior, um destes repassou: Irmãos em Jesus, no trato diário dos problemas humanos, um que vem ocupando saudável preocupação de pessoas propensas à caridade é a questão da doação de órgãos. Sob pairando os termos das leis terrenas, ajuizadas todas elas e candidatas sinceras ao bem, situam-se as leis divinas, dentre as quais pontifica a do amor, como manda as demais. O assunto é delicado e, por isso mesmo, só o coração de cada pessoa poderá ser o conselheiro fiel para sugerir resposta à angustiante pergunta: doar ou não doar? Encontraremos no Livro dos Espíritos, a questão número 723, um ponto de reflexão, prestimoso auxiliar para mobiliar parte da buscada resposta. Ponto: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. Conquanto o tema central da pergunta se referisse à ingestão da carne, pensamos não cortejar sofismas, eufemismos, sequer trocadilhos, se apropriarmos o raciocínio, transplantando-o para a questão ora sob nosso enfoque, a doação de órgãos. Não para serem comidos, mas para salvar vidas. Se não, vejamos, se por enquanto nos alimentamos de carne a vida toda, sem quaisquer remorsos, porque, em atitude que nos remete ao egoísmo, tememos doar alguns dos nossos órgãos, quando do encerramento do ciclo existencial terreno, que a medicina, algo ansiosa, consigna ocorrer já na falência cerebral, encerrando inapelavelmente a etapa reencarnatória. Não deveremos apelar para o contundente argumento de que, de uma forma ou de outra, o corpo será decomposto pelos vermes e pelas leis naturais. Podemos antes raciocinar, sim, que aquela é a forma engendrada pelo Criador para a sequência da vida, fazendo retornar à origem a vestimenta orgânica. Contudo, se a medicina supervisionada está por espíritos siderais, não temos dúvida, de progresso em progresso consegue aliviar sofrimentos, via transplantes. Tal avanço decorre de autorização de Deus, o Senhor da vida. E, nesse caso, se o espírito retorna para o plano espiritual, onde continuará em pujante dinamismo vivencial, por que tentar manter o comando da posse daquela vestimenta que já não lhe será de qualquer utilidade e que apenas foi emprestada para a jornada na terra? Pois corolário desse raciocínio é o fato, deslembrado, de que o corpo é um empréstimo feito pelo Supremo Arquiteto, pelo que, após o devido uso, penhorá-lo à decomposição, com ordens expressas a respeito, não seria apropriação indébita. Não haverá infração à lei divina da destruição, decomposição orgânica, no aproveitamento moral de parte S de um corpo que já cumpriu sua missão. A parte aproveitada, cedo ou tarde, terá o mesmo endereço da matriz. Pensem nisso. Pensemos em Jesus. A lição da noite fora de grave filosofia. E fora dada porque várias pessoas vinham perguntando aos dirigentes qual a posição do espírita diante dos transplantes. Humberto, o presidente do Centro Espírita, responsável encarnado pelas reuniões semanais de desobsessão, abriu breve diálogo. Meus irmãos, como vimos, em resposta espontânea a tantas indagações,
O recado do amigo espiritual não deixa larga margem para debates, conquanto não tenha fechado questão, posicionando-se mais como simples comentarista. Mas considero oportuno que, dentro desse clima de paz, opinemos também. De minha parte, confesso que não sou, ou melhor, até aqui não era defensor das doações de órgãos post-mortem, e sim, em vida, seja de sangue, de um rim, de parte do fígado. Humberto, aparteu Rosa, médium vidente, sinto-me no dever de informar que o espírito que nos deixou tal mensagem ainda se encontra aqui, em atitude de ouvinte em preces. Pelo seu traje, pude observar que é médico. Deus o ilumine cada vez mais. Como dizia, vejo no fato da doação intervivos, indiscutivelmente, elevada expressão de amor. Não são raros os transplantes de rim, parte do fígado, órgão que se regenera, medula, e por que não incluir aí a própria doação de sangue? Contudo, o que não me dá segurança é a doação, feita espontaneamente em vida por alguém, referente ao aproveitamento de órgãos, quando da sua morte. Também eu, Sr. Humberto, atalhou Marisa, jovem psicóloga, ali na função de médium doutrinadora, atrapalho-me com redobrada dúvida ante a seguinte pergunta, para mim ainda sem resposta: o doador não sabe quem será herdeiro do seu órgão. Sabemos que cada espírito, no caso encarnado, vibra em patamar fluídico individual, assim, como harmonizar um órgão estranho, quase que com certeza de teor vibratório diverso. A rejeição física, na verdade, não seria reflexo da rejeição espiritual? Ou, aprofundando o entendimento, a incompatibilidade não é de ordem perispiritual, considerando que a matriz, o perispírito, situa o órgão recebido como um imprudente invasor, comprometendo a harmonia do conjunto. Humberto sopesou a transcendência das colocações de Marisa e, após alguns instantes de reflexão, sugeriu: o tema é de elevada complexidade e não considero prudente que nos estendamos nesta noite nos seus desdobramentos e consequências. Sugiro que estabeleçamos um outro horário, para publicamente discutirmos esse assunto, pois não o imagino de curto horizonte, mas sim de enorme repercussão na humanidade toda. E como nossos frequentadores, de todas as atividades deste centro espírita, são na verdade a nossa humanidade, por que não os convidar a participar desses estudos nos quais desde já devemos aprofundar nossas pesquisas e reflexões? Aliás, não são poucos os que têm dúvidas sobre o tema transplantes. Apoiado, exclamou Mário, encantado ante a oportunidade de ver o assunto doação de órgãos e transplantes ser evidenciado por muita gente. E comentou: sempre quis obter conhecimento sobre isso, mas, para ser sincero, não tive coragem ainda. Não tenho medo da morte, mas por outro lado é-me algo angustiosa a perspectiva de algum órgão meu vitalizar um desconhecido. Ficou decidido que uma comissão agendaria uma noite de debates sobre tão fascinante tema. Para otimizar tal encontro, seriam convidadas pessoas conhecedoras do assunto, nas suas várias implicações técnicas, sociais, legais e espirituais. Em particular, seria convidado um cirurgião de equipe médica de transplantes, que ali viesse para explanar sobre os aspectos técnicos dessa especialidade. Como todos os frequentadores do centro espírita estariam convidados a participar do evento, seriam alertados da conveniência de estudar a matéria. 3. De volta aos descaminhos. Mary refez-se parcialmente, recebendo alta na tarde daquele mesmo dia, após visita e intercessão do doutor Américo. Foi-lhe recomendado realizar urgente tratamento de desintoxicação, eufemismo para, na verdade, deixar a toxicomania. Cavalheiro, o médico da família nada disse à jovem durante o trajeto até a casa dela, embora quisesse aconselhá-la bastante. Mas Mary, por suas atitudes, erguera uma barreira entre eles, desencorajando qualquer diálogo. Pois sabia que, se palavras fossem ditas, necessariamente seriam ou de aconselhamento ou de repreensão. E ela não estava disposta a ouvir nenhumas nem outras. Chegou em casa só pensando em dormir, mas a mãe, após agradecer ao doutor Américo,
Foi até o quarto da filha e ordenou-lhe que acompanhasse, pois retornariam ao pronto-socorro para conversar com o médico que a atendera. Atordoada ainda, Mary não teve como desobedecer. Ao chegarem, procuraram aquele médico e dele ouviram, sem rebuços: sua filha, Dona Luísa, tem dois caminhos a seguir. Submeter-se a um tratamento médico especializado que promova a remoção dos malefícios já causados pelas drogas e que elimine por inteiro o vício, hoje configurado por devastadora dependência física e psíquica. O outro caminho, balbuciou Mary. Graves consequências, gravíssimas, a morte. Sim. Perdoem-me a contundência, mas não posso aplainar tamanho nódulo comportamental e acenar para procedimentos paliativos. Seu caso, repito, é grave. Gravíssimo. O que o senhor sugere? Inquiriu Luísa. O médico indicou uma clínica especializada. Luísa acatou a sugestão, providenciou, em menos de 2 horas, a internação da filha. Para tanto, usou o pátrio poder, na circunstância de Ari estar impossibilitado de fazê-lo, até mesmo de participar de tão grave decisão. Por incrível que pareça, Luísa não contou para a filha sobre Ari. Para quê? Para me dar mais problemas. O que ela poderá fazer a não ser drogar-se ainda mais, para esquecer seus problemas, agravando os meus? Pensou. Aliás, Mary perturbou-se demais ao ouvir o médico do pronto-socorro. Compenetrou-se, de repente, de que não passava de um corpo caindo num abismo sem fim. Assim, em estado de choque emocional, não fez oposição à internação, que Luísa providenciou também rapidamente. Logo uma equipe médica veio buscá-la em uma ambulância. Completamente apática, foi conduzida à clínica sugerida pelo neurologista que atendera no pronto-socorro, na qual adentrou olhando sistematicamente para o teto. O tormento de um toxicômano nessa fase crítica, em que não lhe resta opção, entre abandonar o vício ou cruzar a fronteira da vida, é punição atroz. De um lado, o corpo, molécula a molécula, exigindo a droga para adentrar e estagiar no mundo de soberbas ilusões onde experimentará o falso esplendor do êxtase. De outro lado, cessado o efeito estupefaciente, o drogado assemelha-se ao mendigo que, para enfrentar a madrugada gélida, acende fogueira e por instantes se deita sobre ela. Referindo-nos ao falso esplendor do êxtase que a droga propicia, reportamo-nos ao desencadeamento de processos descontrolados, fraturando impiedosamente a harmonia das energias fluídicas sutis que funcionam como liga entre o espírito e a mente. O mundo mental, íntimo e individual, uma vez invadido e destrambelhado, e é isso que o tóxico faz, deixa de ser o governador sensato dos nossos pensamentos e ações. Daí advém danos aos revestimentos espirituais, perispírito, duplo etérico e corpo físico, estes dois, obviamente, quando se está encarnado. A droga, alterando a justaposição dessas camadas energéticas, descontrola-as, por transferi-las de nível por algum tempo, situando-as em campos vibracionais infra-ultra, surgindo novidades, estas esfugídios, quais miragens de oásis nos desertos. Existem emoções que se perpetuam, felizes, no ser humano. Uma delas, para não espaçarmos exemplos, é aquele notável primeiro encontro de alguém com o mar, cuja vastidão adentra-lhe na alma, via olhar, encantando-o. Daí para frente, buscar o mar, estar nele, contemplá-lo, amá-lo, molhar-se nele será desejo salutar e permanente. No drogado, no transe artificial, por vezes o perispírito é expulso abruptamente do ninho físico e, embora ele jungido pelo cordão fluídico, é arremessado a alguma altura geográfica, além nuvens, onde vê um mar de algodão. Na verdade, é outra dimensão, mas é assim que o drogado interpreta essa viagem. Compelido por irresistível desejo, mergulha nesse mar e de repente percebe que tudo não passa de vácuo, ilusão. Sistematicamente, atrai outros mergulhadores, como ele, sintonizados na enganosa delícia daquele mar. Só que estes, desencanados, não se estranham. A simbiose lhes é facilitada pela sintonia da mesma busca. Unem interesses e vão à cata de mais energia,
não raros sorvendo a de outros viciados encarnados, naquele momento se drogando. Quadro muito triste esse, quando encarnados tornam-se sócios de outros encarnados, uns em fatídico desdobramento espiritual e outros encaminhando-se para idêntico destino. Tudo sob indução de mais sócios, invisíveis,